capítulo 24. A gente vai ler a partir do verso 13. Você que foi encontrando, dê um glória a Deus aí do seu lugar. Te convido a partilhar a palavra com o seu vizinho, para que juntos possamos ler. A gente vai ler algumas porções, a gente vai pular uns versos e depois outras porções. Então, te peço atenção, amém? Para que a gente possa acompanhar a leitura do texto. O título dessa manhã é A Mesa, um culto a Deus. Então, diga aí para o seu vizinho, a mesa, um culto a Deus. A mesa, um culto a Deus. Então, Lucas 24, a partir do 13, nos diz o seguinte: E eis que 2 deles foram, naquele mesmo dia, para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros de distância, mais ou menos. Iam falando um com o outro sobre todas estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. Repita comigo, mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E o verso 17 então continua. E ele lhes disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? Vamos parar aqui rapidamente. Depois dessa pergunta, eles começam a dizer para Jesus tudo o que estava acontecendo. Obviamente, Jesus sabia, e se faz então de interessado para entrar com eles em um novo cenário. Então Jesus estava apontando aqui um novo caminho. E aí eles contam o que aconteceu, que ele foi morto, né? Ele foi crucificado, e eles estavam tristes porque eles pensavam que ele reinaria em Jerusalém. Palavras de Jesus: Ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, o pão e o abençoou, e partiu e o deu-lhes. E os seus olhos foram abertos, e eles o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E o 32 continua. E eles disseram um para o outro: Não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: De fato, o Senhor está ressuscitado e apareceu a Simão. E eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa manhã diante de Ti e pedimos que o Espírito de sabedoria e de revelação nos envolva nessa manhã. Queremos
a totalidade daquilo que o Senhor tem para nós. Então, nos revele as suas palavras. Nos mostre, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos tudo que está disponível no Senhor nessa manhã. Que cada coração seja encontrado pela Tua presença, Deus. E na medida em que falamos sobre a Tua palavra, os nossos corações também possam arder como daqueles 2 discípulos. Que nós possamos, Pai, ter o nosso interior reavivado pelo Senhor, Deus. E mais consciência da Sua presença. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, até o final dá certo, amém? Mas a gente está vendo um cenário onde eles estão após morte de Jesus, mas também ressurreição, mas até esse momento para eles isso não era um fato. E aí a gente vê um episódio dentro de um monte de fatos de 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. Era uma pequena aldeia próxima a Jerusalém, cerca de 11 quilômetros de distância. Então eles estão caminhando e estão com falta de esperança nesse momento. Porque eles conversavam sobre todos os fatos que tinham ocorrido em Jerusalém. Fato esse, ou os fatos esses que eram a respeito da morte de Jesus. E para eles era como tudo estava terminando, finalizando. E aí a pergunta é, o que então nós podemos aprender com os 2 discípulos no caminho de Emaús? Não era um dos 12, mas era um dos que ficavam mais perto de Jesus e dos 12, assim como tinham muitas mulheres também. Então, a questão aqui é que eles estão no caminho. Eles estão, portanto, caminhando, contando sobre fatos concretos, coisas que de fato aconteceram naquela temporada ali, mas com a esperança danificada para continuarem a sua jornada. Eles estão caminhando, eles estão conversando, estão manifestando em palavras coisas que de fato aconteceram, que eram inegáveis, só que havia um problema diante disso tudo. A esperança deles estava danificada. E aí eu penso sobre o seguinte ponto: quantas das vezes a nossa esperança ela não está danificada, mesmo nós estando no caminho, e aí nós perdemos então o motivo pelo qual prosseguir, porque a esperança ela foi afetada. E a gente começa a observar isso na vida dos 2. E isso acontece muitas das vezes porque nos falta fé para crer na palavra que antes foi liberada, amém? Então o que nos mantém fixos e convictos daquilo que devemos fazer e continuar realizando é fé na palavra que foi liberada. Por isso que nós não podemos nos esquecer das palavras que Deus encontrou lugar dentro do meu e do seu coração, porque elas vão nos manter alinhada para aquilo que Ele está nos apontando lá para frente. E eu não sei você, mas quando eu recebo palavras específicas de Deus, de alguém, eu sempre anoto, ou eu gravo no meu celular, quando a pessoa está falando, e eu sempre revisito essas palavras, eu ouço novamente, eu leio de novo, e eu oro em cima delas. Por quê? Porque é o caminho, o trilho que Deus está nos mostrando, para onde nós devemos continuar caminhando, amém? Então, Jesus, Ele já tinha dito para eles que era necessário que Ele fosse, para que então o Espírito viesse, e Ele voltasse por uma segunda vez, mas com uma glória muito maior. Só que eles não se firmam nessa palavra, porque eles deixaram com que as circunstâncias moldassem a sua fé para os próximos passos. E aí, qual é a consequência? Esperança danificada. Então, Jesus não os deixou sem uma palavra. Havia uma determinação do céu, que Ele sempre estaria com eles, mas se esqueceram da palavra que foi liberada. Então, quando a gente se esquece daquilo que Deus lançou sobre nossas vidas lá atrás, a gente começa a ficar, digamos assim, alucinados com o que nós devemos fazer, ou seja, isso vai deturpando a nossa razão espiritual,
consequentemente, a nossa visão para o futuro, e aí a gente começa a ficar perdido no lugar que nós estamos. E aí eu repito, a esperança é danificada. Mas isso se manifesta na vida desses dois discípulos, lá nesse caminho para Emaús, porque eles escolheram se mover segundo o sentimento dos seus corações, e não segundo a palavra que Jesus havia liberado sobre eles. Porque todas as vezes que a palavra de Deus nos encontra, se prepare, porque um novo nível de guerra te aguarda para que você possa manifestar aquilo que Ele está te entregando agora. Faz sentido? Então, o que eu estou querendo dizer é que todas as vezes que Deus nos dá uma palavra, Ele declara um envio. Eu vou repetir, todas as vezes que Deus nos dá uma palavra, Ele nos declara um envio, porque tudo que nos encontra é para que nós possamos agir para aquilo que Ele está determinando e apontando para a nossa vida, amém? Então a palavra de Jesus estava manifestando um envio para eles, só que eles se esqueceram. E a pergunta que nos fica é: quantas vezes eu e você não somos assim? Mas quando nós esquecemos as palavras de Jesus, nós anulamos o nosso destino. Mas quando nós mantemos essas palavras vivas, nós ficamos fixos e permanecemos firmes naquilo que Ele está nos apontando. Então, o que falta na nossa geração, eu tenho percebido isso, não é mais qualificação para que a gente possa executar a nossa missão, amém? O que nos falta é perseverar nas palavras que antes foram liberadas. Porque senão a gente vive em um cenário onde a gente levanta desculpas atrás de desculpas. E Deus estava falando o seguinte: olha, eu quero que você se levante de fé em fé, porque aquilo que eu já determinei sobre você antes é necessário para que você cumpra aquilo que eu estou apontando para os próximos passos, amém? Então, quando nós nos esquecemos das palavras, nós anulamos o destino. E aí, a grande questão aqui é que eles estavam em um caminho. E sabe o que significa Emaús? Águas que curam. Então diga aí para o seu vizinho: Emaús significa águas que curam. Então Jesus estava passeando com eles, fez uma pequena caminhada de somente 11 quilômetros de distância, para falar para eles assim: olha, nesse momento aqui eu vou curar os seus corações e também o destino de vocês. Então Jesus estava se apresentando, sabe por quê? Porque sempre um cenário onde nós não temos a perspectiva daquilo que nós precisamos fazer, Ele sempre vem nos encontrar e realinhar o nosso coração, para que a gente possa, de novo, reacender a nossa missão. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Então, cura para os corações e para os destinos. Por isso que Salmos 32, 8 diz o seguinte: eu te instruirei no caminho que você deve seguir. Deixa eu te falar uma coisa, Ele nunca nos deixa sozinho no cenário que Ele mesmo nos insere, amém? Ele não nos desampara. E às vezes a gente pensa: Senhor, mas parece que você não está presente. Só que a gente precisa se lembrar daquilo que Ele disse anteriormente. Porque é isso que nos firma para continuarmos caminhando. Porque não basta só estar no caminho, em um ambiente adequado, se eu não tenho a clareza das palavras que são ditas para o meu futuro, pois eles estavam caminhando no caminho, mas para a direção errada. Eles estavam se afastando de Jerusalém, e a ideia de Jesus era que eles permanecessem em Jerusalém, e a gente vai chegar lá. O caminho ali se torna incrível, pois aquele que estava se apresentando nesse lugar, começou a se apresentar como começo e o fim da história deles. Em outras palavras, Jesus estava se inserindo no cenário deles para dizer assim: olha, eu não errei nesses acontecimentos até o momento presente. E era domingo da ressurreição. E eles não permaneceram, porque Jesus estava dizendo: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas a atitude deles não demonstra que eles estavam permanecendo naquilo que Ele havia dito. Então, qual é a necessidade dos nossos dias? Permanecermos constantes naquilo que Deus está nos direcionando. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Só que Jesus se apresenta dizendo: olha, eu comecei e eu também termino. Só que o grande ponto é que ainda eu não terminei. E Jesus estava dizendo para eles, em outras palavras: eu não falhei lá atrás, eu não estou falhando agora e eu não vou falhar lá na frente. Então, voltem a confiar naquilo que eu estou manifestando para vocês nesse tempo. Então,
o caminho ali se torna incrível, porque Jesus estava dizendo assim, olha, eu estou com vocês. Eu estou caminhando com vocês. Em outras palavras, Jesus estava começando a curar a convicção deles nas palavras que ele já havia liberado. Jesus estava reacendendo a chama no coração deles. Por isso que no final vai dizer que não era estranho que o nosso coração se aquecia, ele ardia, enquanto ele lançava as suas palavras. Por quê? Porque toda a palavra de Jesus nos movimenta para o destino que nós precisamos viver para esses dias. Então, o problema de estar no caminho, às vezes, é perceber que nele eu tenho movimento. Então, o caminho fala sobre movimento, fala sobre novos passos. Mas, às vezes, estar no movimento não significa que eu estou tendo a percepção da sua revelação. Vocês me entenderam nessa manhã? Eles estão se movendo. O coração está se aquecendo. Mas eles ainda não sabiam quem estava com eles no caminho. E a Bíblia fala aqui que Jesus escolheu fechar os seus olhos para que eles não o conhecessem. E isso me provoca demais. E a gente vai entender esse ponto já já. Eles estão no caminho, tem movimento, tem ação, eles estão dando passos, eles não estão parados. Mas não é porque eu estou caminhando, quer dizer que eu estou realmente convicto daquilo que Deus está me direcionando. Você está comigo aqui nessa manhã ainda? Não é porque a gente está fazendo que é sinônimo daquilo que Deus está de fato querendo. E isso muda tudo, meus amigos. Porque estar envolvidos nos consome. E isso é bom, é extremamente necessário. E por diversas vezes nós não percebemos com quem estamos caminhando. E esse é um grande perigo desses dias. A gente está fazendo, se movendo e esquecer e não perceber quem está do nosso lado caminhando. No caminho, sempre vai ter coração aquecido. Sempre. O coração deles estava se acendendo. Só que só na mesa a gente tem a revelação de quem está conosco nesse lugar. A revelação de quem é Cristo. Então deixa eu te falar uma coisa. Por isso que o título dessa mensagem é a mesa. Um culto a Deus. Por quê? Porque a gente tem que estar envolvido, a gente tem que estar fazendo, mas a gente precisa de mesa, que é o templo, para digerir aquilo que Ele está fornecendo para mim e para você. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Porque o caminho, ele nos aponta para a mesa. E a mesa tem revelação. E o que é a mesa apontando para a revelação? É o lugar onde Deus está se dando a conhecer. Intimidade. Porque a gente quer realizar. Mas a gente não quer estar com aquele que realiza a obra. E aí isso não faz sentido, porque é muito contraditório a gente querer passar o tempo, a eternidade no céu com Cristo, se a gente não consegue passar alguns momentos aqui com Ele. Então, o que está acontecendo aqui? Deus fecha os seus olhos no caminho para que Ele pudesse realinhar os corações deles na mesa. Então, o que eu percebo é que nesses dias Deus está nos chamando para uma mesa. Uma mesa onde Ele se revela. Mas aqui a gente precisa ter muito cuidado e perceber uma coisa: tem fogo na atividade e não na passividade. Então eu não estou dando uma desculpa para você não realizar, amém? Nós precisamos nos envolver, porque na atividade, é no se envolver que Deus acende o nosso coração. Porém, só ter a chama acesa não é suficiente se eu não processo o que está no meu coração ardente. Então tem muita gente empolgada, tem muita gente animada, tem muita gente subindo até pelas paredes, mas tem muita gente não discernindo aquilo que Deus está fazendo no momento presente. Isso muda tudo. Porque mais do que a sua empolgação, Deus quer o seu coração. Mais do que você ser alguém aceso todos os dias, Deus quer o seu compromisso com o seu destino. Porque no seu propósito, Deus esconde os tesouros que nós vamos descobrir no decorrer do caminho.
E os tesouros são as pessoas que nos encontram, ao qual nós manifestamos aquele que está caminhando conosco. Porque não adianta eu sentir algo, eu perceber que Deus está gerando algo em mim, mas se eu não de fato descobrir o que eu tenho que fazer com aquilo que Ele está me entregando. E aí a mesa, ela proporciona isso, porque ela nos alinha para aquilo que Deus está manifestando para mim e para você. Então, Jesus estava chamando a mesa para processarem tudo o que estava ocorrendo, porque é dar um propósito para o fogo que vem daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Então você percebe que aquilo que Jesus entrega para eles no caminho era aquilo que ele tinha, fogo nos seus olhos. Só que a visão deles estava deturpada. Por quê? Porque o coração deles estava desconectado. Então Jesus estava dizendo assim, em outras palavras, eu só vou alinhar a visão, eu só vou dar revelação com os olhos, quando eles entenderem no coração. Porque é aqui que nós mantemos a convicção. Porque nós não nos movemos por aquilo que os nossos olhos veem, mas por aquilo que Ele já determinou sobre mim e você nesses dias, amém? Então não adiantava Ele se revelar com os olhos deles, em primeiro lugar, se o coração não se firmasse na mesa, que é tempo para digerir. E Ele passou tanto tempo com eles. Por isso que Ele diz aqui a partir do 25, ó tolos e tardios em entender aquilo que eu já estava fazendo. Por quê? Porque eles estavam se movendo somente com seus olhos. Jesus curando, expulsando o demônio, realizando milagres, manifestando grandes palavras, dignas de extrema admiração. Mas ainda faltava a convicção no coração. E por isso que Ele chama para a mesa, todas as vezes que Jesus nos chama para a mesa, Ele nos convida a fazermos um novo culto a Ele. Que é o quê? Estarmos com Ele. Nos reunirmos com Ele. O problema da nossa geração, escute isso, é que estamos anulando a mesa, que traz clareza para o ambiente que nós estamos inseridos. O que é isso? Discipulado. Tempo de digerir aquilo que Deus está nos entregando. Um dos pilares que a gente tem colocado diante da igreja, a pastora tem falado muito sobre isso, uma igreja apostólica, uma igreja profética, uma igreja pastoral. Uma igreja então pastoral é que vai digerir, vai se assentar para entender aquilo que Deus está liberando. Só que o problema é que às vezes a gente está se auto-enviando e dizendo, eu não preciso daquilo que o outro está carregando. Só que Jesus estava dizendo para eles assim, ó, vocês precisam se sentar e rever para onde vocês estão indo, porque estão desconectados daquilo que eu estou fazendo. Não é para vocês se afastarem, é para vocês permanecerem nesse lugar. Eles estavam indo para fora de Jerusalém. Então, vivemos dias em que queremos o movimento, mas não o prumo daquilo que Deus está fazendo. E o que é o prumo? A gente vê isso lá em Amós, onde Deus estava se apresentando para Israel, dizendo assim, olha, eu vou construir algo novo no meio de Israel. Os ataques vão cessar. E o prumo, eu lembro do meu avô, quando eu era criança, quando ele era pedreiro, e aí quando ele levantava um muro, ele colocava o prumo do lado do muro, que é uma cordinha com um peso embaixo, tipo com um barbante. E aí uma vez eu perguntei para ele, o que é isso? Você está brincando de jogar a cordinha para o lado do muro? Aí ele, não, isso aqui é para medir se aquilo que eu estou levantando está realmente alinhado. Porque se estiver desalinhado, quando um cenário desconfortável se manifestar sobre ele, ele não vai suportar a tempestade que vier. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Jesus está falando assim, olha, eu estou trazendo vocês para a mesa novamente, para realinhar. Porque existem cenários desconfortáveis que nos aguardam amanhã, que nós precisamos nos preparar hoje. Porque o interesse de Deus não é nos perder, mas que a gente possa permanecer. Então, a falta de esperança, ela vai nos cegar para o nosso futuro. E eles estavam desesperançados no momento presente, mas a esperança, ela sempre vai trazer clareza para os nossos próximos passos. Então a esperança viva estava se apresentando para eles novamente, porque na mesa tem provisão. E se tem alimento na mesa, é porque há partilha. Então o Senhor estava falando assim, olha, eu preciso dar mais provisão para vocês.
Eu preciso me partilhar para vocês, que vocês se esqueceram daquilo que eu já estava dizendo. E o que a mesa significa? É o tempo para que a gente possa digerir o fogo, porque senão vai se tornar fogo de palha. O coração estava se aquecendo, mas só na mesa é que os olhos são abertos. Porque ali a gente dá direção para aquilo que Ele está nos entregando nesse tempo. Porque a grande questão aqui é que nós somos imediatistas. E Jesus está dizendo, eu não estou apontando vocês para uma coisa. A gente está querendo fazer e realizar, e o Senhor está falando assim, ó, eu não estou querendo que vocês façam uma coisa em primeiro lugar, eu estou querendo que vocês estejam comigo em um lugar. Porque é isso que nos mantém convictos naquilo que Ele vai revelar depois, aquilo que Ele vai revelar posteriormente. Nós é que definimos o que faremos com o fogo que está no meu e no seu coração. É Deus que envia o fogo, amém? Nós não geramos o fogo. A nossa tarefa é preservar o fogo. E como a gente preserva? Sabendo o que a gente vai fazer com aquilo que Ele está nos entregando. E por isso que às vezes Deus não está se achegando, se revelando. Por quê? Porque a gente não vai ter a disposição de dar direção para aquilo que Ele tem para mim e para você. E eu vou repetir, eu sempre vou dizer isso, que Deus nunca desperdiça palavras. Mas eu creio que Deus está nos inserindo em um tempo de aceleração para esses dias, amém? Um tempo onde Ele vai aumentar o ritmo dos nossos passos. Porque Deus não está atrasado, mas Ele tem urgência para esse tempo. E a urgência é uma vida rendida e vidas também se prostrando que ainda não conhecem Ele nesse tempo. Então a gente precisa dar direção para aquilo que Ele está nos entregando. Ou ficamos, a escolha é nossa, só no caminho, com o coração aquecido, ou vamos para a mesa, para digerir tudo aquilo que Ele tem nos fornecido. E aí quando eles chegam em Emaús, Jesus, Ele iria continuar, mas eles pedem para que Ele pudesse ficar ali com eles. Então eles insistem, Jesus fez como de quem ia para ali, para depois dali. E eles falam, não, já é tarde, e a gente quer que você fique. Até esse momento, eles ainda não tinham visto que era Cristo. E aí então, Jesus fica. E a grande questão aqui, nessa manhã, é o seguinte: ou Jesus pode ir, ou a gente pode pedir para Ele ficar, e para a gente se assentar à mesa com Ele, amém? Então Jesus estava provocando a atitude deles. Não é que Ele mudou de opinião, não é que Ele queria ir dali, não, Ele queria estar ali, mas é que Ele sempre nos provoca, para ver qual é o nosso interesse diante daquilo que Ele está nos mostrando nesse tempo. É como Moisés e a sarça ardente. Era comum a sarça, e é comum pegar fogo no deserto, mas não era comum ela não se consumir por inteiro. Então Ele se aproxima. Em outras palavras, Deus manda o fogo, mas é a gente que escolhe dar o próximo passo para perto do fogo, ou somente ficar visualizando a grande distância aquilo que Ele está fazendo. Quem está me entendendo? Então a escolha é nossa. Só que perceba que se Deus está nos atraindo, é porque Ele tem algo novo a ser revelado e manifestado na minha vida e na sua vida. Algo novo. E eu não sei você, eu não me contento com as experiências passadas. Não é sinônimo de ingratidão, mas é uma provocação minha para o céu. Deus, eu sei que o Senhor fez algo incrível lá atrás, mas eu sei que amanhã o Senhor tem mais. Por isso que Amós diz: tenho ouvido falar dos seus grandes feitos. Ó Senhor, aviva a tua obra nos dias de hoje e faz o teu nome conhecido. Porque a gente celebra aquilo que Ele fez, mas a gente não faz do passado o nosso lugar de estadia. A gente faz para o nosso trampolim para os próximos dias, amém? A gente não se contenta, a gente é grato, não ingrato, mas a gente se abastece daquilo que Ele fez, porque sabemos que Ele tem muito mais. E aqui Jesus estava restaurando a visão, porque eles ficaram parados no passado. Mas quem só relembra o passado cessa o seu futuro, mas quem se impulsiona a partir do seu passado, vive o extraordinário. E é para isso que Deus nos chamou para esse tempo, amém? Então, Ele estava os estimulando. Não é que Ele não queria estar, mas é que Ele queria estimular. Então perceba os estímulos que Deus está te dando. Perceba que o cenário que você está inserindo é uma provocação do próprio Cristo para te inserir para aquilo que Ele tem para você nesse tempo. Não foram eles
que prepararam uma mesa. Isso aqui você tem que pegar em nome de Jesus. Foi o próprio Jesus que já tinha preparado uma mesa antes mesmo de se encontrar com eles. Então deixa eu te falar uma coisa. Antes mesmo de você saber o que tem que fazer, Ele já sabe o que tem que realizar. Então a sua tarefa é só perceber e confiar. E aí eles estavam começando a discernir aquilo que Deus estava provocando dentro dos seus corações. Então, aprenda algo aqui. Na mesa não há lugar para performance, pois nós não queremos fazer algo, mas estar com alguém. Isso aqui nos ajuda muito para os nossos dias. Porque o serviço pode nos consumir, mas a relação, ela sempre vai nos apontar. Porque a gente vai ter convicção daquilo que nós devemos realizar. Então, primeiro, estar com Ele, para depois realizar algo para Ele. E aí eu me lembro da história de Adão e Eva, aonde naquela trágica tarde, Deus vem novamente para o jardim, se apresenta a eles e pergunta: Adão, aonde você está? E a gente sabe que ele se esconde. E não era uma pergunta meramente física, mas uma pergunta espiritual. Só que eu quero que você perceba algo aqui. Adão, aonde você está? Porque eu não estou vendo você nomeando os nomes dos animais. Aonde você está? Porque eu não estou vendo você podando os arbustos do jardim. Aonde você está? Porque eu não estou vendo você regar a árvore. Aonde você está? Porque eu não estou vendo você pescar e preparar a comida para a sua esposa. Não. Ele não pergunta aquilo que ele deveria estar fazendo. Ele pergunta aonde ele deveria estar com ele. Quem está me entendendo aqui? Jesus não vem nos cobrando primeiramente sobre o serviço que nós deveríamos realizar. Ele vem nos cobrar aonde nós deveríamos estar. Porque se eu estou com Ele, logo eu estou realizando aquilo que Ele deseja. E aí, isso é essencial, porque a gente vai viver uma vida de uma tentativa de realizar para Ele, ao invés de realmente fazer aquilo que Ele determina para nós. Então, aqueles que mais discernem nesse tempo, irão liderar nesse momento. Aqueles que estão mais discernindo aquilo que Deus está fazendo, é que vão poder comandar o ritmo daquilo que Deus está nos entregando para esses dias. Então, eu aprendo 5 coisas aqui, para que a gente possa finalizar esse momento. E essas 5 coisas vêm diante de uma pergunta: o que a mesa nos proporciona? Então repita comigo: o que a mesa nos proporciona? Primeira coisa, a mesa nos proporciona direção. Direção. Eu acabei de falar de Adão e Eva, e Adão tem que cultivar e guardar o jardim, mas ele só faz isso, agora eu vou dar uma outra perspectiva, porque antes Deus havia falado com ele. Deus antes tinha dito: olha, é exatamente isso que eu quero que você faça. Percebam, nós estamos edificando, realizando e criando coisas, muitas das vezes numa tentativa de atrair a Deus, ao invés de antes o ouvirmos para depois estarmos fazendo. E Adão só faz porque antes ele ouve, ele sabia que tinha que realizar. Então a ideia de Deus sempre foi primeiro estar com Ele, porque o estar com Ele traz a direção concisa dos próximos passos, para aquilo que Ele tem para nós. Adão só faz porque antes ele ouve a voz, mas nós fazemos antes de ouvirmos. E aqui está o nosso erro. Então a gente precisa voltar para o lugar em que a gente faz, porque nesse lugar a gente vai entender o que Jeremias disse lá no capítulo 29, a partir do verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então a ideia é estar com Ele primeiro, para ter a percepção adequada daquilo que vamos realizar. Porque quando Eva, ela se move naquilo que eles não deveriam fazer, a ruína deles se manifestou nas suas vidas. Então, ter a clareza
a percepção daquilo que Ele está apontando, vai nos manter firmes naquilo que Ele está direcionando. Então, primeiro, direção. A segunda coisa, a mesa nos proporciona satisfação. E aí eu me lembro de Salmos 42 que diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti. E a corça, ela só vai beber água porque tem sede, não é verdade? Isso é óbvio. A gente só bebe água porque também a gente tem sede e nós necessitamos da água. Só que perceba algo que o texto está falando. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas. O texto não fala que ela anseia por águas, ela anseia por águas que correm. Ou seja, a corça, ela sempre bebe água em um rio, aonde ela está correndo, a água está correndo, e não parada, porque ele sabe que a água ali é mais pura. O que eu estou querendo dizer é que a gente está precisando entrar num tempo onde a gente para um pouco de se movimentar e percebe aquilo que Deus está movimentando na nossa frente. Porque aquilo que Ele está trazendo para nós é o que vai nos dar a aceleração que precisamos para realizar aquilo que Ele está comunicando. Então não era a corça que estava movendo as águas, é o próprio Deus que move, para que a gente possa digerir aquilo que Ele está movimentando na nossa frente. E isso fala sobre mesa, fala sobre a gente entender, dar direção àquilo que Ele está nos entregando. Não é o quanto que nós nos movimentamos, mas é o quanto que nós nos relacionamos e entendemos aquilo que Ele está gerando dentro de nós. Darmos direção, e na direção a gente encontra essa satisfação. E o terceiro ponto que a mesa nos proporciona é unidade. Na nossa tentativa de fazer algo para Deus, estamos nos esquecendo de estar com o próprio Deus. Na tentativa de fazermos, nos esquecemos de estar com Ele. Realizamos os nossos desejos e dizemos que estamos fazendo um culto a Ele. E aí de quem eu me lembro? Caim e Abel. Porque Caim, na tentativa de fazer algo para Deus, ele se afasta de Deus. E não somente isso, mas ele mata o seu irmão. Porque inveja toma conta do seu coração. Então Caim mata Abel porque ele sente desprazer para com ele, que foi fruto da sua oferta ao Senhor. Eu quero que você consiga pegar isso aqui em nome de Jesus. Então, oferta essa que foi gerada de um desejo do Senhor, não do Senhor, mas de si próprio. Então, ele vai até o Senhor, trazendo algo que ele achava que o Senhor esperava dele, mas não é aquilo que ele desejava, não era aquilo que Deus queria dele. E nisso, Deus reprova. Por quê? Porque, eu repito, não era aquilo que ele estava apontando. E aí, quando ele faz isso, ele manifesta a morte para aquele que está ao seu redor. E aí, quantas vezes, pela nossa vontade, ao invés de proporcionarmos uma mesa para o nosso irmão, nós podemos realizar o sepultamento da sua vida. E isso é muito forte, por quê? Porque na tentativa de eu achar o que Deus quer, eu estou abrindo uma cova para aquele que está ao meu redor. E isso é muito sério, porque a gente não está aqui tentando fazer algo que a gente acha que nós devemos fazer, mas aquilo que Ele está nos apontando. Deixa eu te falar uma coisa, Deus Ele sempre fala, Ele sempre aponta, Ele sempre manifesta, Ele tem prazer em comunicar a sua voz, em nos mostrar aquilo que Ele está dizendo. Então as nossas relações estão se tornando uma troca de interesse quando fazemos aquilo que queremos, e não uma expressão de unidade. Então precisamos construir a partir da mesa, e não a partir da vaidade do nosso coração, porque na mesa eu não venho para anular o outro, eu venho para promover o outro, eu venho para dar aquilo que o outro precisa, e não para cancelar ele para o seu destino. Então por isso que a mesa traz unidade, porque ali não somente Cleopas é realinhado para o seu destino, o outro discípulo a gente não sabe o nome, mas os dois. Por quê? Porque quando a gente se escolhe sentar numa mesa com Ele,
ele nos faz entender o seguinte, que não tem provisão somente para mim, não tem aceitação somente para mim, mas para todos que estão envolvidos nesse lugar. Então a gente está anulando a rivalidade e construindo nesse tempo unidade, amém? Unidade, porque é o que vai nos manter firmes. Quarto ponto e penúltimo, intimidade. A mesa é o lugar onde restabelecemos a rota. Voltamos para o lugar que deveríamos estar. Quando eles se sentaram com Jesus, aí sim eles tiveram a revelação de quem Ele era. Jesus não preparou um ofício para que eles pudessem exercer, mas uma mesa para que eles pudessem o reconhecer. Ele não estava dizendo assim, olha, vocês têm que fazer isso para que vocês entendam quem eu sou, entendam o que eu estou fazendo. Não, não. Ele está falando assim, ó, vamos parar e vamos digerir aquilo que eu estou entregando para vocês. Então ele prepara uma mesa, e toda a mesa aponta para revelação. E aí foi no partir do pão que os olhos deles se abriram. Então a pergunta que me fica é, o que nós estamos promovendo? Ambientes que o apresentam? Ou movimentos que tentam encontrar sem antes ouvi-lo? Então Deus está nos perguntando aquilo que nós estamos entregando para o nosso próximo. Que mesa nós estamos preparando? Não ouvi-lo, no ouvi-lo, melhor dizendo, está a eficiência da nossa jornada. Eles entenderam, eles começaram a ouvir aquilo que estava sendo lançado nos seus corações. E aí, isso trouxe a convicção para aquilo que eles deveriam voltar a fazer. E o quinto ponto e último, a mesa, ela vai nos apresentar amor e cuidado. Amor e cuidado. No momento em que Jesus, ele parte o pão e os entrega, ele está dizendo em outras palavras, quando ele parte, ele está dizendo assim, eu estou com vocês. E quando ele dá o pão, ele está dizendo assim, eu estou aqui para servir vocês. Então, a gente precisa entender que às vezes na tentativa de fazer algo para Deus, a gente está querendo suprir a ausência de Deus. E Deus tem prazer quando nós estamos com Ele. É claro que Ele celebra aquilo que nós fazemos, e a gente tem que fazer isso. Mas tem que partir de um lugar consciente, um lugar saudável. Porque na mesa seremos amados e orientados para o caminho que nós devemos andar. Assim que Jesus some, eles voltam para Jerusalém. Porque a convicção que nós vamos ter de sempre quem Ele é, vai nos manter alinhado, sempre para onde eu e você devemos ir. E é por isso que Ele nos chama para um lugar onde possamos nos assentar, para a gente digerir o fogo que Ele está liberando para os nossos corações. Então eu termino dizendo que no caminho eu tenho coração aquecido, mas só na mesa eu vou ter a revelação de quem é Cristo. E nós precisamos voltar para a mesa, restabelecer a mesa nesse tempo, porque a mesa mostra quem Ele é, quem eu sou e os propósitos a se cumprirem. Então, eu quero que você ouça o seguinte, às vezes nós estamos anulando a mesa com a justificativa da performance, dizendo, não, eu não tenho tempo para isso, eu tenho tempo somente para realizar. Mas sabe o que significa? Independência. E aí você vai caminhar segundo a sua própria frequência. Você vai determinar os seus passos, você vai anular os seus ouvidos, não vai mais ouvir a liderança, não vai mais entender aquilo que Deus está determinando. Por quê? Porque você está se autopromovendo, você está dizendo, eu sei qual ritmo eu devo exercer. Mas perceba que eu falei algo, a mesa proporciona unidade, porque ela vai trazer igualdade, porque há o mesmo pão sendo partido para todos aqueles que se achegam para estar com Ele. Então, a mesa é sobre nós nos assentarmos e deixar com que Ele parta o pão. Ou seja, só vamos parar, observar e permitir com que Ele possa nos encontrar. Porque ali você tem segurança, amor, cuidado e direção. Então eu sinto que Deus está restabelecendo a mesa para esse tempo nos nossos dias, amém? Porque a mesa, eu vou melhorar para você se você não entendeu até aqui, é a intimidade com Jesus. A mesa é sobre nós estarmos a sós com Ele.
Só que a minha possibilidade de estar sós com Ele vai possibilitar que o outro também esteja com Ele. Por isso, mesa. Porque não é somente para mim, mas é para nós. Por isso que Jesus, na oração maestral que Ele nos ensina, Ele diz: Pai nosso que está no céu. Ou seja, o Pai é nosso, não é somente para mim, mas é para todos aqueles que estão indo para o lugar da intimidade para permanecerem com Ele. Porque no estar com Ele, eu possibilito com que o outro também possa chegar para mais perto dEle. E aí, eles voltam para Jerusalém. E a minha pergunta é: para onde eu e você precisamos voltar hoje? Voltar para onde nós não deveríamos ter saído? Ou ir para onde Ele está nos apontando que ainda nós não nos movemos? Então, para finalizar, eu me lembro dos israelitas, melhor dizendo, dos israelitas peregrinando para Canaã. E na peregrinação para Canaã, Deus dá uma ordem para eles: olha, vocês precisam caminhar, ir para o lugar que eu estou apontando. Eles não sabiam quantos dias passariam, 40 anos. Eles não sabiam os desafios que iriam enfrentar, e foram diversos. Mas eles tinham uma palavra: olha, se movam para onde eu estou direcionando. E aí, antes de pregar para vocês, gente, eu preguei para minha esposa. Eu falei assim para ela: você acha que está bom ou não está bom? Porque vai sempre falar a verdade. E aí, no final, a gente começou a discutir sobre isso, pensando sobre os israelitas. Deus deu uma palavra, Ele deu uma direção. O coração estava se envolvendo para a missão, mas eles não sabiam o que estavam os aguardando no decorrer do percurso. E eles não precisavam saber, porque o Deus que nos direciona é o Deus que nos mantém firmes nos desafios que virão. Sempre. Ele sempre tem proteção para aqueles que têm a disposição de ouvi-lo e obedecê-lo. Então, eles vão, e eles perseveram no caminho. Só que a minha pergunta é: vocês acham que eles sabiam que durante a noite haveria uma coluna de fogo e durante o dia uma grande nuvem? Não era somente para guiar, mas para proteger. A nuvem protegia do calor, a coluna de fogo do frio intenso no deserto. Deixa eu te falar uma coisa: o mesmo Deus que te aponta e você pensa que há insegurança, Ele está dizendo assim: você não imagina aquilo que eu já proporcionei para que você possa perseverar naquilo que eu estou te dando para os próximos passos. Porque sempre quando Deus aponta o destino, Ele está dizendo assim também: eu também já tenho a provisão liberada para que você continue caminhando. Deus nunca vai te colocar em um cenário onde Ele não tenha aquilo que é necessário para que você possa perseverar, amém? Porque Deus não é inconsequente com as suas falas, mas totalmente convicto e aliançado naquilo que Ele está determinando para você. Porque, aprenda uma coisa: a gente quer nova provisão, mas deixa eu te ensinar um negócio: a provisão, ela sempre vai ser proporcional à minha e à sua obediência. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? A gente quer um novo realizar, mas Deus está dizendo assim, mas antes eu quero um novo posicionamento. Por quê? Provisão é condicional à nossa posição. Aquilo que nós devemos nos posicionar. Porque o sim deles permitiu com que eles provassem aquilo que ninguém poderia provar se permanecessem no lugar que estavam. Então, a obediência deles trouxe favor sobrenatural, porque o Deus que nos chama para o deserto, Ele nunca vai deixar de nos fornecer aquilo que é essencial para que eu e você possa continuar caminhando para esse novo tempo, amém? Então, aprenda o seguinte: a provisão é proporcional à minha e à sua obediência. Então, eu quero que vocês coloquem de pé nessa manhã em nome de Jesus. Quero que você já feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.